282, dia 19 de fevereiro de 2006. Mais indícios de Caixa 2 na relação Duda Mendonça-PT. A CPI dos Correios fez levantamento sobre 9,3 milhões de reais oficialmente destinados ao publicitário por comitês eleitorais do PT para pagar serviços prestados a 6 candidaturas do partido nas eleições municipais de 2004. Os técnicos não encontraram registros de que o dinheiro tenha sido depositado nas contas da CEP, Comunicação e Estratégia Política, a empresa de Duda Mendonça responsável pelos trabalhos. Tampouco há depósitos em outras contas bancárias ligadas dele. É como se Duda não tivesse recebido pelos serviços. O repórter Diego Escostegai, do Estado de São Paulo, ouviu as desculpas costumeiras do advogado de Duda Mendonça, Thales Castelo Branco. Quem tem que explicar como se deram os pagamentos é o PT. Duda recebeu pelos serviços prestados e já explicou tudo à Receita Federal. Para o tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, a responsabilidade não é do partido, mas dos comitês eleitorais. Não participamos dos contratos dos comitês municipais. A lógica: o dinheiro foi repassado para Duda Mendonça em paraísos fiscais no exterior. Ou, para quem quiser acreditar, os recursos de Caixa 2 recebidos em espécie pagaram fornecedores durante a campanha. Não sobrou nada. Detalhe: um dos empregados da CEP de Duda é Luiz Favre, marido da ex-prefeita Marta Suplicy, do PT de São Paulo, derrotado em uma das 6 campanhas tocadas pelo publicitário. Salário de Luiz Favre, R$ 14 mil mensais. Depois da campanha, Luiz Favre teria recebido uma bolada de R$ 148 mil do patrão. 284, dia 21 de fevereiro de 2006. Relatório preliminar da CPI dos Correios indica que 9 fundos de pensão elevaram de 48,8 milhões de reais para 533 milhões de reais os investimentos no Banco Rural e no BMG de 2003 a 2004. O aumento de mais de 10 vezes ocorreu em aplicações em CDBs, certificados de depósitos bancários, e FIFs, fundos de investimento financeiros, e levou em conta as reaplicações. A CPI suspeita que os investimentos funcionaram como um mecanismo de compensação, um tipo de premiação pelos empréstimos concedidos pelos 2 bancos ao esquema PT/Marcos Valério. Como exemplo, apresenta os casos dos fundos FUNCEF, Caixa Econômica Federal, Núcleos, Estatais Nucleares, Portuários e Previ, Banco do Brasil. Nenhum deles tinha aplicações dos bancos Rural e BMG. Investiram 84,7 milhões de reais em 2004. A Polícia Federal faz a identificação de 2 empresas de fachada localizadas no paraíso fiscal das Bahamas. Elas receberam recursos da Düsseldorf, offshore do publicitário Duda Mendonça. A Düsseldorf recebeu dinheiro do Caixa 2 do PT. As empresas são a Raspberry e a Strongbox. Os depósitos vieram da Düsseldorf e somam 632 mil dólares. As duas offshores têm o mesmo endereço em Nassau, capital das Bahamas. A transferência de dinheiro entre offshores é um método clássico para despistar a origem e o destino de recursos ilegais. Os nomes da Raspberry e da Strongbox estavam nos arquivos do MTB Bank de Nova York, fechados sob a acusação de movimentar altas somas operadas por doleiros. Funcionaria como uma lavanderia de dinheiro. As duas offshores mantiveram contas no Bank Boston de Miami. Fizeram depósitos em conta do MTB Bank em nome da empresa Maximus, com sede no Uruguai. As investigações também detectam que a Düsseldorf fez remessa de 730 mil dólares para o Banco Credit Suisse, em Zurique, em 19 de setembro de 2003. A remessa seguiu depois para a conta do Banco Suíço no Bank Boston e de lá a beneficiário não identificado. A Düsseldorf teria repassado 473 mil dólares para a conta do Bank House Call em 19 de dezembro de 2003. Suspeita-se de 2 coisas. O Bank House poderia ser instituição financeira com sede em Bremen, na Alemanha, ou operadora de conta no banco Chase Manhattan, em Miami. Outra empresa, a Prudential Securities, sobre a qual não há informações, recebeu 100 mil dólares da Düsseldorf em 16 de dezembro de 2003. O dinheiro foi creditado em conta do Chase Manhattan em Nova York. Em 1998, Duda Mendonça recebeu recursos por meio de outra empresa, a Eleven, que tinha conta no Citibank de Nova York. Suspeita-se que essa conta recebeu 5 milhões de dólares de dinheiro supostamente desviado da Prefeitura de São Paulo de 1993 a 1996, na gestão de Paulo Maluf, do PP de São Paulo, para quem Duda trabalhou. 285, dia 22
de fevereiro de 2006. A Polícia Federal indica Jacinto Lamas, ex-tesoureiro do PL. Ele é acusado de lavagem de dinheiro e crime contra a administração pública. Teria recebido 1,6 milhão de reais do empresário Marcos Valério. O dinheiro chegou ao PL por conta do acerto com o PT. Jacinto Lamas confessou ser o autor de retiradas em pacotes lacrados. Não deu informações sobre o destino do dinheiro. Alegou que fez os saques por determinação do presidente do PL, ex-deputado Valdemar Costa Neto, de São Paulo, e garantiu ter entregado toda a quantia a Valdemar sem nem conferir as somas que transportou. Os repasses do Valério Dutra ao PL seriam de 10,8 milhões de reais. O dinheiro também teria chegado ao partido por meio de operações financeiras intermediadas por corretoras. Valdemar Costa Neto renunciou ao mandato, disse que os repasses fizeram parte de acordo eleitoral com o PT e assegurou ter usado o dinheiro para pagar despesas da campanha eleitoral de 2002. 292, dia 1º de março de 2006. Os Estados Unidos divulgam um relatório mundial sobre o combate ao crime organizado. O Brasil e o escândalo do Mensalão ocupam espaço de destaque. O documento cita as investigações desencadeadas por autoridades brasileiras contra figuras públicas corruptas, incluindo inspetores de alfândega, autoridades federais tributárias e altas figuras políticas, e o uso de empresas offshore para lavagem de dinheiro. Ao abordar o caso brasileiro, o relatório do governo norte-americano fala num leque de atividades corruptas de escopo espetacular e salienta que investigações realizadas por CPIs revelaram um escândalo de corrupção de várias camadas envolvendo a alegada compra de votos pelo Partido dos Trabalhadores do presidente e financiada por propinas em contratos. O documento menciona pagamentos efetuados em contas no exterior e faz alusões aos bancos Rural e BMG, que serviriam de conduto para pagamentos ilícitos por meio de contas bancárias de uma firma de publicidade. Dia 4 de março de 2006, Marcos Valério fez chantagem em conversas por telefone com o ex-deputado José Borba do Paraná, ex-líder do PMDB na Câmara dos Deputados, acusado de receber 2,1 milhões de reais do Caixa 2 do PT. José Borba renunciou com medo de ser cassado. A reportagem de Alexandre Outramari e Otávio Cabral, da revista Veja, informa que Valério teria exigido proteção da CPI dos Correios. Se não, acusaria repasse de dinheiro a Borba, que pretendia comprar apoio da ala oposicionista do PMDB e se manter no cargo de líder do partido. Valério estaria pronto a denunciar o recebimento de mensalões por parte de deputados do PMDB e a dizer que entregou dinheiro para José Borba pagar o apresentador de televisão Carlos Massa, o Ratinho, em 2004. Em troca, ele usaria o seu programa no SBT como palanque para Lula e a então candidata à reeleição em São Paulo, a ex-prefeita Marta Suplicy, do PT. De fato, o Ratinho fez uma entrevista com o presidente durante um churrasco na Grande do Torto e repetiu alguns trechos da gravação várias vezes em seu programa de televisão. A revista relata as relações estreitas entre José Borba e Marcos Valério. Descreve 4 reuniões entre os dois, de setembro de 2004 a março de 2005, no Hotel Sofitel, em São Paulo. Participaram Delúbio Soares e o advogado Roberto Bertoldo, assessor de José Borba. Bertoldo havia sido nomeado pelo governo Lula para o Conselho de Administração da Itaipu Binacional. De acordo com a reportagem, Borba seguia para Brasília depois das reuniões e numa sala da Câmara dos Deputados recebia filas de deputados do PMDB. Mas havia uma logística curiosa. Os deputados entravam na saleta um a um, nunca em grupo. O entra e sai ocorria quase sempre à noite. Os repórteres entrevistaram um ex-aliado de Bertoldo, não identificado pela revista. Ele afirma que 55 deputados do PMDB, pertencentes à base de apoio do governo Lula, recebiam mensalões. Variavam de 15 mil a 200 mil reais, conforme o cacife do agraciado. Um entrevistado da revista conta que certa vez Bertoldo lhe mostrou, dentro de um jatinho particular, uma caixa de papelão com 8 milhões de reais em dinheiro vivo. Bertoldo não tinha medo. Que perigo que eu tô operando para o governo. O advogado Sérgio Renato Costa Filho gravou conversas que manteve com Roberto Bertoldo, seu ex-sócio. Uma delas remete ao caso do pagamento ao apresentador Ratinho. De acordo com o grampo, Bertoldo diz assim: na segunda-feira eu vou, eu e o Ratinho e o Borba, no avião do Ratinho para pegar o Delúbio, que é o tesoureiro, para fazer um acerto de uns 5 paus. 5 paus seriam 5 milhões de reais. Em outra gravação, Bertoldo menciona o ex-diretor, menciona o diretor-geral da Itaipu Binacional, o petista Jorge Samek. Ele teria cobrado 6 milhões de dólares de propina da empresa Voith Siemens para perdoar uma dívida. Do diálogo dos advogados, após Bertoldo falar dos 6 milhões de dólares. 6 paus em dólar? E temos que pegar pelo menos 3, sim. Se quiserem me tirar do conselho, não me tiram por causa do PMDB. É minha função lá dentro. Sim, claro.
O Samek não põe a gente pra dentro do jogo. Vai tomar no cu. Eu também acho. Podia ter chamado. Não, podiam falar. Ó, tamo fazendo. Então... E aí pegar como doação de campanha mesmo. Com gosto. A reportagem esclarece que Jorge Samek integra o seleto grupo de amigos de Lula. Costuma participar de churrascos e festas na Granja do Torto. Samek já foi próximo de Bertoldo. Pegou carona em viagens para Brasília no jatinho do advogado na época em que Bertoldo fazia parte do Conselho de Administração de Itaipu. Agora, Bertoldo está preso em Curitiba. É acusado de vários crimes, entre os quais grampear um juiz federal, vender sentenças judiciais, lavar dinheiro, fazer tráfico de influência e o de torturar o ex-sócio Sérgio Renato Costa Filho para se apoderar das fitas gravadas por ele. 296, dia 5 de março de 2006. O jornal Correio Brasiliense reproduz trechos de uma conversa gravada. Nela, o ex-motorista do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, Roberto Jefferson Marques, admite ter feito o saque de R$50 mil na agência do Banco Rural do Brasília Shopping. Na fita, Marques comenta sua ida ao banco. Eu só cheguei lá e disse, meu nome é Roberto Jefferson Marques. Aí o cara falou, ah, tudo bem, só isso. E me entregou um envelope amarelo grampeado em cima. Não abri, não fiz nada. De acordo com a gravação, o motorista, conhecido como Xuxa, recebeu a determinação do senador, que foi ministro da Previdência Social do governo Lula, para fazer a retirada no Banco Rural. O dinheiro deveria ser entregue a um certo homem identificado como Magela. Assim, Marques procedeu. A reportagem de Luciene Soares, Rodrigo Lopes e Marcelo Rocha conta que Marques ficou assustado com a eclosão do escândalo do mensalão. Romero Jucá tratou de desligá-lo do gabinete em Brasília e tirá-lo da capital federal. Ele foi para Belém, onde passou mais de um mês. Sem trabalho, voltou a procurar o senador, sem sucesso. O Correio Brasiliense relata. A fita cassete em que Roberto Marques faz as revelações foi gravada no final de outubro de 2005, durante uma conversa no interior de um veículo. O interlocutor de Marques, que fez a gravação, prefere não se identificar. Marques estava desempregado. Depois que tomou conhecimento do que dizia seu ex-motorista, o senador voltou a empregá-lo. Hoje ele trabalha na Prefeitura de Boa Vista, cuja titular é Tereza Jucá, mulher de Romero Jucá. Agora, Marques nega ter feito saques a pedido do senador, afirma desconhecer qualquer coisa relacionada ao assunto. Dia 8 de março de 2006, mais um escândalo. Em depoimento à CPI dos bingos, Francisco Chagas da Costa, motorista que trabalhou entre março de 2003 e fevereiro de 2004 para a República de Ribeirão Preto. Ele prestou serviços a assessores e outras pessoas ligadas ao ministro Antônio Palocci do PT de São Paulo, em Brasília. São eles Ademirson Ariosvaldo da Silva, Rogério Buratti, Vladimir Polito e Ralph Barchetti. Afirma ter visto o ministro 3 vezes mais ou menos na chamada Casa dos Prazeres, alugada no Lago Sul. Diz o motorista. Foi lá, ia lá, mas não em festa. Durante o dia, mas sim festa. Não sei o que ia fazer. Foi poucas vezes, umas 3 vezes mais ou menos, eu o vi entrando na casa. Recorda-se que, em janeiro, Antônio Palocci foi questionado pelo senador Garibaldi Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, relator da CPI dos bingos, sobre a casa alugada por Poleto, que pagou R$60 mil em dinheiro pela locação, um adiantamento equivalente a 6 aluguéis. No depoimento de Palocci, o relator perguntou: Vossa Excelência não esteve nenhuma vez na casa que ele alugou no Lago Sul? Aqui em Brasília? Sim, não, nenhuma vez. A casa que era utilizada para reunir empresários? Não estive nenhuma vez. Francisco Chagas da Costa afirma que Antônio Palocci foi à Casa dos Prazeres sem carro oficial. Usava o automóvel Peugeot, de Ralph Barchetti, assessor da presidência da Caixa Econômica Federal, nomeado para o cargo por influência de Palocci. Ralph Barchetti foi um auxiliar importante de Palocci na Prefeitura de Ribeirão Preto, em São Paulo. Outra declaração espinhosa do motorista. Eles faziam festa e levavam as meninas para casa. Eu levei as meninas sim, várias vezes. Deixava lá. As meninas são garotas de programa, agenciadas por Jeanne Mary Corner. Perguntado se a conhecia, o motorista afirma: essa era a mulher que arrumava as meninas para casa. Fazia festas e levava para casa. Cheguei a vê-la 2 vezes. Francisco Chagas refere-se a Ademirson Ariosvaldo da Silva. Descreve como o secretário particular de Antônio Palocci se referia ao ministro. Eu ouvia falar. Tem uma reunião com o chefão. Temos de falar com o chefão tal hora. Podia ser ele. Eles não falavam ministro Palocci, não. Falavam chefão. Quando queriam falar com o chefão, pediam para ir ao Ministério da Fazenda. O motorista relata que transportou 2 vezes para a Casa dos Prazeres o empresário Roberto Carlos Kurzweil, dono do automóvel no qual teriam sido transportados dólares de Cuba para o PT. Uma 3ª vez levou-o do hotel em que estava hospedado ao Ministério da Fazenda, para onde também se dirigiram 2 empresários de jogo angolanos.
seriam José Paulo Teixeira Figueiredo e Arthur José Valente Caio. Segundo Rogério Buratti, eles fizeram uma doação de R$1 milhão em Caixa 2 para a campanha de Lula em 2002. Em entrevista à Folha de São Paulo, Rogério Buratti volta a confirmar o jantar do qual participaram Antônio Palocci e os dois empresários angolanos em 2002. Foi em São Paulo, na casa de Roberto Carlos Cozuayo, que conhecia o ministro desde 1991. Uma das empresas dele, a REC, cuidava da coleta de lixo em Ribeirão Preto, quando Palocci era vereador do PT. Eleito prefeito, Palocci aumentou o número de serviços prestados pela REC, diz Rogério Buratti. Soube desse jantar por causa das relações que tinha com Palocci. Eu não vi o dinheiro para a campanha ser entregue, mas essas coisas ninguém vê. Mas tenho certeza absoluta de que a contribuição aconteceu. Não tenho dúvidas. Em votação secreta, a Câmara dos Deputados absolve 2 parlamentares acusados de envolvimento no escândalo do Mensalão. Roberto Brant, do PFL de Minas Gerais, recebeu R$102 mil do esquema de Marcos Valério. O dinheiro foi sacado por um assessor, Nestor Francisco de Oliveira. O outro deputado absolvido é o professor Luizinho, do PT de São Paulo, cujo assessor José Nilson dos Santos fez retirada de R$20 mil do Valério Duto. Roberto Brant recebeu 283 votos a favor da absolvição. Outros 156 deputados pedem a cassação do mandato. Necessita-se de pelo menos 257 votos para efetivar a cassação. Luizinho teve 253 votos pela absolvição e 183 pela perda do mandato. Outros 2 deputados já haviam sido absolvidos pelo plenário da Câmara, Sandro Mabel, do PL de Goiás, e Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais, e 4 renunciaram para fugir da cassação: Valdemar Costa Neto, do PL de São Paulo, Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, José Borba, do PMDB do Paraná, e Paulo Rocha, do PT do Pará. Apenas 2 foram cassados: Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, e José Dirceu, do PT de São Paulo. Depois da absolvição, festa para Luizinho. Amigos reúnem-se no apartamento do deputado Devani Ribeiro, do PT de São Paulo. Estão lá o líder do PT na Câmara, deputado Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, e os deputados João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, e Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT de São Paulo. Também participam da confraria o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT de São Paulo, o prefeito de Santo André, de São Paulo, João Avamileno, do PT, e a assessora especial da Presidência da República, Miriam Belchior. O evento é fechado à imprensa, diz Luizinho. Não vou querer ficar fazendo festa com algo que não se pode festejar. Seria uma falta de sensibilidade. Depoimento à CPI dos Correios. Lúcio Funaro, apontado como antigo dono da corretora Guaranhuns, afirma ter ouvido comentários no mercado financeiro, segundo os quais João Vacari Neto, integrante da direção da CUT, Central Única dos Trabalhadores e ligado ao PT, é o responsável por operações mantidas pelos fundos de pensão Petros, dos funcionários da Petrobras, Previ, Banco do Brasil e FUNCEF, Caixa Econômica Federal. Lúcio Funaro é investigado por ter provocado prejuízos de R$100 milhões aos fundos de pensão. Declaração de Lúcio Funaro. O que ouço no mercado é que o João Vacari, que foi presidente do Sindicato dos Bancários e é ligado ao ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e ao governo do PT, seria o responsável pela operação desses fundos. O Marcelo Sereno seria o responsável pela operação dos fundos menores. A Polícia Federal encaminha ao STF, o Supremo Tribunal Federal, inquérito que apurou o escândalo do Mensalão. Traz 226 depoimentos em 4.500 páginas a 40 pessoas relacionadas para indiciamento entre políticos, empresários, operadores do mercado financeiro, lobistas e servidores públicos. 5 pessoas são citadas: Duda Mendonça, Marcos Valério, José Genuíno, Delúbio Soares e Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil. 301, dia 10 de março de 2006. Em entrevista à Folha de São Paulo, o advogado Roberto Bertoldo, ex-assessor parlamentar do PMDB e ex-conselheiro de Itaipu, da Itaipu Binacional, afirma ao repórter José Maschio que o deputado José Janine, do PP do Paraná, e o doleiro Alberto Youssef têm esquema para retirar dinheiro de estatais e destiná-lo ao pagamento de mensalões. Roberto Bertoldo, que trabalhou no gabinete do ex-líder do PMDB na Câmara, ex-deputado José Borba, do Paraná, diz que José Janine e Alberto Youssef são donos da corretora Bônus Banval, envolvida no escândalo do Mensalão. Segundo Bertoldo, 80% dos recursos adquiridos via corrupção eram transformados em dinheiro vivo por meio da corretora. Ele aponta para o deputado Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que foi ministro do presidente Lula. Quando o Eunício Oliveira assumiu o Ministério das Comunicações, o Janine e o Youssef me apareceram com o currículo do diretor da Bônus Banval, Breno Fiskberg, FISCHBERG, e outro corretor da Bônus, para que o PMDB indicasse um deles à presidência do Postales. Eles queriam armar um amplo esquema no governo. Nós não aceitamos.
Bertoldo afirma ter visto Alberto Youssef levando sacolas com dinheiro ao apartamento do deputado José Janine em Brasília, por pelo menos 3 vezes. Uma vez ele abriu uma sacola para mostrar a Olga Janine e vi que eram reais. Uma outra vez, as sacolas eram tão pesadas que a Cleide, a cozinheira do Janine, teve que ajudar o Youssef a levar as sacolas para um aposento interno no apartamento. Segundo Roberto Bertoldo, o dinheiro era para pagar parlamentares da base aliada do governo Lula. Quem ele pagava e os nomes que ele me passou, eu só falo ao Procurador-Geral da República. Mas ele e o Youssef operavam muito dinheiro. 302, dia 11 de março de 2006. A revista Veja revela a identidade do ex-aliado do advogado Roberto Bertoldo, entrevistado na semana anterior. Trata-se de Antônio Celso Garcia, o Tony Garcia. Ele conta ao repórter Alexandre Outramari que foi candidato a senador e tinha Roberto Bertoldo como suplente de sua chapa. Não se elegeu e acabou preso, acusado de cometer fraude em consórcio. Em troca da liberdade, passou a colaborar com a justiça. Atraía Bertoldo para conversas gravadas pela polícia. A entrevista de Tony Garcia. Como o senhor soube que Bertoldo pagava o mensalão do PMDB? Ele me falava que tinha encontros semanais em São Paulo com pessoas que operavam essas coisas com o PMDB. Com quem eram os encontros? Com Delúbio Soares, Silvio Pereira e Marcelo Sereno. Ele me dizia que falava mais com o Silvio Pereira e o Delúbio. O Marcos Valério não aparecia? Bertoldo nunca falou dele. O Valério não era a fonte dele. Ele dizia que a fonte dele era mesmo a direção do PT. Onde eram os encontros? Em escritórios ou hotéis. O Meliá era um deles. O escritório era do Silvio Pereira. Ele tinha um escritório fora da sede do PT. Bertoldo tinha reuniões quase que religiosamente às segundas-feiras. O que acontecia nos encontros? Bertoldo dizia que tratava de indicações políticas do PMDB para o governo e também pegava recursos para fazer acertos dentro do PMDB. Ele dizia que apanhava o dinheiro em espécie em São Paulo e depois o transportava a Brasília em jatos particulares ou alugados. Voava pessoalmente com dinheiro vivo. Muitas vezes estava acompanhado do assessor Guilherme Wolff. O Bertoldo nunca andava com menos de 50 mil reais, 100 mil reais em dinheiro. Ele falava que era para fazer coisas eventuais, atender um ou outro. O senhor sabe quantos deputados do PMDB recebiam dinheiro de Bertoldo? Ele deixava claro que eram mais de 50 deputados do PMDB. Mas nunca falou em nomes e eu nunca perguntei por que não era do meu interesse. Os dirigentes maiores do partido, como Michel Temer, eu sei que não participavam, até porque estavam se afastando do governo. Ele só dizia que cada deputado tinha um preço. Havia uns que custavam 10 mil reais, outros que custavam 15 mil reais, outros 20 mil reais, outros 100 mil reais, outros 200 mil reais, que dependia do grau de importância do deputado e das matérias votadas. Onde o dinheiro era entregue aos deputados? Numa sala ao lado da liderança do PMDB na Câmara, quase sempre à noite. Ou então, numa casa que alugou no Lago Sul e onde fazia festas para membros do PMDB, PT e ministros. Ele dizia que houve festa até com a presença do presidente da República. Mas nunca citou os deputados do mensalão? É fácil saber, basta ver quem eram os deputados do PMDB que votavam com o governo. Quanto mais polêmicas eram as matérias em votação, e quanto mais o PT deixava de cumprir os compromissos acertados, mais as coisas se complicavam. Bertoldo me dizia que a única maneira de resolver era com dinheiro vivo. Então era dinheiro em troca de voto favorável aos projetos de interesse do governo? Não só projetos. Ele me disse que levantou 8 milhões de reais junto ao PT para fazer do José Borba líder do PMDB, por exemplo. E tempos depois, quando a turma do Antônio Garotinho destituiu o Borba, ele me disse que gastou outros 6 milhões de reais pagando a deputados do partido para o Borba voltar a ser líder. O caso do Ratinho também não é projeto. Bertoldo me contou uma vez que, junto com Delúbio, estava negociando o apoio do Ratinho ao governo. Depois de um tempo, numa conversa por telefone, ele me disse o seguinte: lembra do negócio do Ratinho? Já deu certo, está fechado. Teu amigo é foda. Prestei o maior serviço ao presidente. Inclusive o Ratinho vai ajudar o PT em outras coisas no programa dele. Bertoldo chegou a dizer se pagou 5 milhões de reais ao Ratinho? Nesse caso, ele nunca falou em pagamento. Só falou que tinha ido ao Ratinho aproveitando a amizade que o Ratinho tem com o Borba porque queria trabalhar isso para o PT. O dinheiro que Bertoldo manipulava vinha todo dos contatos dele com a cúpula do PT em São Paulo? Não, Bertoldo me falou várias vezes que também tinha dinheiro que vinha de Itaipu. O dinheiro para as campanhas no Paraná, ele me falava que vinha de empreiteiros com contratos com Itaipu. Depois que ele assumiu o cargo de conselheiro de Itaipu em 2003, várias vezes narrou para mim e para o seu então sócio, Sérgio Costa, como ele tentava influenciar e cobrar dívidas antigas para credores de Itaipu. Como era? Ele dizia que o Samec era a ligação forte dele, mas que o Samec tentava fazer negócios sozinho ou com o Paulo Bernardo e que às vezes deixava ele fora da coisa, mas que andava se enfronhando no esquema, estreitando relacionamentos com o Samec. Tempos depois, o Samec passou a viajar com Bertoldo nos jatos que ele locava para se deslocar de Foz do Iguaçu a Curitiba e Brasília. O senhor viu os dois juntos? Nunca, mas era isso que o Bertoldo propagava. Ele também tinha um relacionamento muito estreito com José Dirceu.
Eu mesmo ouvi 2 conversas do Bertoldo com José Dirceu. Uma delas ocorreu num aparelho de rádio Nextel. O relacionamento dele com José Dirceu era tão próximo que, uns 20 dias depois que o Valdomiro Diniz deixou o governo, o Bertoldo me disse que tinha sido convidado para assumir o lugar do Valdomiro Diniz. Eu ainda falei, vai sair um cara para entrar outro e ser queimado e jogado aos leões. Uma semana depois, ele voltou de Brasília e disse, vou operar isso por fora. Tenho muito mais liberdade assim. Ele efetivamente tinha um relacionamento estreito com a cúpula do PT e com a base do governo. Ele me disse que até operava contas do PT no exterior. Onde? Ele me disse que operava contas do PT com doleiros em Luxemburgo. Em 2003, por exemplo, ele foi duas ou três vezes a Luxemburgo. O passaporte dele foi apreendido pela Polícia Federal. O registro deve estar lá. Ele me disse que um dos doleiros do PT era o Toninho Barcelona. Ele me falou isso numa conversa por telefone no ano passado. Tenho certeza de que está gravado e está com a Polícia Federal. Tony Garcia também concede entrevista à Folha de São Paulo. Ele envolve o deputado José Mentor, do PT de São Paulo, no esquema PT, PMDB e Itaipu Binacional. Afirma que o advogado Roberto Bertoldo costumava comentar a influência que detinha sobre a CPI do Banestado, decorrente da relação com o relator da comissão, o petista José Mentor. De acordo com Tony Garcia, Bertoldo ajudou José Mentor e o tesoureiro Delúbio Soares a operar um esquema em Luxemburgo, do qual participou também o doleiro Toninho Barcelona. Bertoldo teria prestado assessoria à CPI do Banestado. Incluiria pessoas para serem ouvidas, como o dono de casa de bingo Luiz Antônio Scarpan, de Curitiba. O objetivo era fazer chantagem, diz Tony Garcia. O Bertoldo conseguiu que o mentor convocasse o Scarpan para depor em Brasília. Depois exigiu dele R$300 mil para aliviar sua barra na comissão. Acontece que o Scarpan gravou as chantagens do Bertoldo e tiveram que fazer um acordo. No acordo, o Scarpan escapou da convocação, mas a força-tarefa do Banestado tem fita mostrando que o mentor recebeu para retirar o nome do Scarpan. Outra afirmação, Bertoldo, segundo Tony Garcia, ao repórter José Maschio. Ele me dizia, e está gravado pela Polícia Federal, que Itaipu era o braço do governo para arrecadação. Ele disse que estava operando com a Itaipu para levar recursos em dinheiro vivo para as campanhas petistas de Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Cruzeiro do Oeste, onde o candidato vitorioso foi Zeca Dirceu, filho do então chefe da Casa Civil, José Dirceu. Tony Garcia cita o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, do PT do Paraná, e o presidente da Itaipu Binacional, José Samek. A bronca do Bertoldo era que ele não participava do esquema de captação junto aos empreiteiros e se queixava de que o Paulo Bernardo e o Jorge Samek controlavam isso. Ele disse que queria entrar no esquema porque precisava de dinheiro para seu esquema no PMDB. Disse que iria falar com Samek em uma viagem ao Rio de Janeiro para resolver o caso. Em outra reportagem, Veja descreve um achaque da empresária Jeane Mari Corner, a agenciadora de garotas de programa em Brasília. Os repórteres Fábio Portela e Juliana Linhares contam que Jeane Mari Corner e suas recepcionistas teriam testemunhado e colaborado em atos de corrupção. Em vez de denunciá-los, ela resolveu cobrar pelo silêncio. Emissários ligados a ela procuraram Ademirson Ariosvaldo da Silva, secretário particular do ministro Antônio Palocci do PT de São Paulo, o ex-chefe de gabinete de Palocci, Juscelino Dourado, e outro integrante da República de Ribeirão Preto, Rogério Buratti. Pressionaram. Jeane Mari Corner iria conceder entrevistas bombásticas e seria melhor tirá-la de circulação até 2008. São os seguintes os fatos que, segundo a revista, viriam a público nas entrevistas de Jeane Mari Corner. Além de fornecer garotos de programa para festas na Casa dos Prazeres, alugada no Lago Sul, ela pagou mensalões de R$50 mil a 8 deputados por solicitação de Rogério Buratti. Jeane Mari Corner teria apresentado os doleiros Fayed Antoine Trabousi e Chico Gordo a Rogério Buratti, e permitido que a casa dela fosse usada para divisões de dinheiro. As meninas participaram da repartição seguindo instruções de Rogério Buratti, deixadas por escrito. Depois de contado, o dinheiro era posto dentro de revistas colocadas em envelopes de papel. Algumas garotas de Jeane Mari Corner rodaram Brasília para entregar os envelopes recheados de dinheiro. Quem guiava o carro era Francisco Chagas da Costa, motorista de Buratti. Em 2003, houve 5 operações do gênero. Jeane Mari Corner teria recebido R$50 mil para ficar quieta, dinheiro entregue por Fere Sabino, ex-secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Ribeirão Preto, São Paulo. Em entrevista ao jornal O Globo, ela declarou: "Fiquei no anonimato esse tempo todo. Fui muito digna, diferentemente de outros que abriram a boca. Por isso pedi ajuda. Isso é chantagem?" Vou parar por aqui, pessoal. Não li muito não, 29 minutos só de gravação. É isso daí, muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Parei na página 435 do livro, na parte 303. Até a próxima e falou!